Se assustou? Pois é, esta é a minha cara quando eu tô sorrindo falsamente. Imagina se você se encontra comigo fazendo isso. Este é o verdadeiro monstro da mista. Vou se ferrar, Nando Moura. Bem, pessoal, aqui quem fala sou eu, Lucas Queiroz, para mais um vídeo falando sobre Deus. Porque Deus, eu gosto de falar sobre Deus. Eu amo Deus, eu amo Ele sobre todas as coisas. Eu amo Ele mais do que você. Por mais que eu também... Enfim, vamos falar sobre a teoria não, a heresia gnóstica, ou melhor dizendo, aquela heresia marcianista, que falava que o Deus do Antigo Testamento era mau e o Novo Testamento era bom, ou que existe um demiurgo que é mau e que criou um mundo mau e que a matéria é má. Enfim, vamos falar sobre isso. Vamos refutar ponto por ponto. Primeiro vamos começar com a heresia marciana, que dizia que Deus do Antigo Testamento era mau. Por quê? Porque ele matava as pessoas muito, ele era muito... parece um Deus irado, Deus da guerra. Não. Porque por mais que o Deus do Antigo Testamento... Não existisse de Deus do Antigo Testamento, ou do Novo Testamento. Deus no Antigo Testamento realmente seja mais, digamos assim, castigando, que castiga muito, que pune muito, que é um Deus muito justiceiro, às vezes até vingativo. Ainda assim, Deus não deixa de ser misericordioso e bom, ainda no mesmo Antigo Testamento, porque bem, é preciso uma misericórdia infinita para criar o mundo. Porque quanto mais distante algo é para se oferecer um bem, maior é a nossa misericórdia para ele. Por exemplo, para um justo amar um justo não requer tanta misericórdia quanto para amar um injusto, porque o injusto está mais longe que o justo. E desta forma, como o mundo está infinitamente longe de Deus, porque Deus é infinito e o mundo comparado a Deus é o mesmo que nada, Deus requer uma infinita misericórdia para fazer qualquer coisa no mundo, desde punir até fazer qualquer bem. Ora, o Deus que criou o mundo, ou Deus no Antigo Testamento, ele criou o mundo por pura misericórdia, porque ele desejou ao mundo um bem, o bem da existência, o bem da boa ordem, o bem das boas disposições. Tanto que tudo que Deus fez no Gênesis, ele viu que era bom. Ora, se Deus fosse mal, por que ele iria fazer algo que seria bom? Sendo que o Deus que é mal odeia o bem, porque aquele que ama o mal odeia o bem. Ora, então por que esse Deus mal iria criar algo que era bom? Não somente o universo que ele viu que era muito bom. Justamente daí se vê que o Deus que criou o mundo não é alguém mau, é alguém de infinita misericórdia, porque o mundo que ele criou dista-se infinitamente do seu próprio ser, onde foi preciso uma misericórdia infinita para fazer qualquer coisa boa no mundo. Além disso, vê-se claramente em Gênesis, não estou nem falando agora do início da criação do mundo, mas em outras ocasiões que Deus mostra-se muito misericordioso. Por exemplo, na destruição de Sodoma e Gomorra. Porque Deus falou, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas Abraão... Sim. Mas Abraão falou a Deus, se encontrar 40 justos, ou melhor, 50 justos, não destrua Sodoma e Gomorra. Ele falou, sim. Aí depois foi diminuindo. Se eu for 45, não destruirei. Se for 30, não destruirei. Se for 20, não destruirei. Se for 10, não destruirei. Se for 5, não vou destruir. Às vezes até eu me emociono quando leio essa parte, porque... Nossa, não houveram 5... Deus diminuiu tanto aquilo que ele exigia, porque ele amava muito aqueles os quais a sua justiça clamava a destruição. Alguns até poderiam dizer, não foi Deus que queria isso, foi Abraão. Aí Deus, porque amava Abraão, que
Deus que amava Abraão é o que fez isso. Ele não amava o pessoal de Sodoma e Gomorra. Mas devemos saber que nenhum bem que nós fazemos vem primariamente e remotamente de nós mesmos. Mas nunca faríamos nenhum bem a menos que Deus mesmo quisesse isso lá desde sua eternidade. Então, se Abraão quis esse bem, foi porque Deus quis também esse bem. E o quis através de Abraão. Assim, todas as orações que fazemos pelos nossos irmãos é porque Deus quis que rezássemos por eles. Ou seja, desde toda a eternidade ele desejou um bem aos nossos irmãos que fosse a nossa oração. Ou melhor, quando Santa Mônica rezou muito para Santo Agostinho se converter, não é como se Deus não queria antes e só pelas orações de Santa Mônica agora passou a querer, porque a vontade de Deus é imutável. Não, Deus quis desde toda a eternidade converter Santo Agostinho, mas o quis através das orações. E desejou as orações de Santa Mônica para isso. Fez-se dela instrumento da sua infinita misericórdia. Assim também, no Antigo Testamento, Deus com Abraão. Aquilo foi justamente um instrumento da infinita misericórdia de Deus. Mas ainda que, vamos lá, agora falando de outra coisa, as leis de antigamente parecessem um pouco duras demais. Por exemplo, os pais, os filhos que desobedecessem aos pais deveriam ser apedrejados, ou coisa assim. Devemos saber de uma coisa, que a humanidade, antes da vinda de Jesus Cristo, estava numa natureza caída. E por isso distava-se completamente do bem de caridade. Ora, como Deus é um ótimo pai, um ótimo pedagogo, ele sabia que oferecer bens eternos e espirituais a um povo que é completamente animalizado e materializado. Deus sabia que oferecer bens eternos e espirituais que excedem tudo aquilo que está na matéria e qualquer riqueza do mundo a um povo rude, completamente temporalizado, completamente mundano, materializado, cujo coração são as próprias riquezas, o povo não iria ouvir Deus. Assim, então Deus sabia que não seria pela misericórdia que deveriam ouvir, nem por oferecer bens espirituais, mas somente por bens temporais, com a força. Porque quando uma criança cresce, ela não obedece ao pai. Não começa a obedecer ao pai porque pensa assim, nossa, esse é o meu pai. Porque eu amo, obedecerei, honrarei aquele que me deu a vida. Não, ela é desobediente. Então o pai precisa impor a sua ordem pela força. E quando a criança se torna matura, o pai já não precisa impor a força, mas impõe a misericórdia. Não passa mais por castigo sobre a criança, mas sim agora conversar com ela, porque já entende. Desta mesma forma Deus agiu com o seu povo. Ofereceu penas duras antigamente e bem temporais para que, estabelecendo-se agora na justiça, possa ser capaz de receber a misericórdia. Por isso que Jesus Cristo veio para levar a lei à perfeição, como é dito em Mateus 3, Mateus 4, perdão. Eu não vim abolir a lei, mas levá-la à perfeição. Ora, a perfeição que Jesus Cristo impôs sobre a lei era uma perfeição do eterno, aquilo que é espiritual. Tanto que é dito no Antigo Testamento mesmo que a minha nova aliança, o Senhor mesmo fala, será infundir a minha lei no coração do meu povo. E eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. E como essa lei é espiritual, a perfeição que Jesus queria trazer era uma perfeição espiritual. Mas se ainda iria ser espiritualizado, é porque ainda estava muito mundanizado. E como uma ordem da natureza passa a ser antes imperfeito para passar aquilo que é perfeito, como um embrião que antes é incompleto, mas vai se tornar um animal completo quando nascer, assim também Deus, tendo em vista esta regra, esta ordem, não obedeceu, mas seguiu segundo ela, para assim ser sucessivo, ter sucesso sobre o seu povo, qual ele amava de todo o seu coração. Ele quis ser duro, mas foi dureza de amor. Agora, uma opinião. Bem, aí já podemos refutar completamente o marcianismo, né? E os que dizem que Deus era no Antigo Testamento era mal, também podemos refutar desta maneira aqui.
não é possível haver dois deuses, tá? Um que é bondosíssimo ao máximo e outro que é maléfico ao máximo. Porque o mal é a privação do bem. Ora, toda existência é boa, porque o bem é aquilo que todos buscam, mas todos buscam sua própria perfeição. A existência, contudo, é uma perfeição. Portanto, toda existência é boa e tudo que é bom é existente. Assim, o bem e o ente se convertem, ou seja, ou como diriam os escolásticos, ens et bonum convertuntur. Por causa disto, aquilo que se dista do bem deve se distar da existência, mas o mal ao máximo deve se distar ao máximo do bem, assim dista-se ao máximo da existência. Mas aquilo que se opõe ao máximo à existência é a inexistência. Portanto, não é possível existir um Deus bom e um Deus maléfico, porque seria como dizer que existe um Deus super existente e um Deus que não existe. Como assim? Existe um Deus que não existe? Isso é impossível. Da mesma maneira, segue-se como impossível a religião lá do Cazaquistão, que até quando o cristianismo de ter copiado, poxa, Zoroatrismo, o maniqueísmo, isso tudo é impossível. Agora também uma outra opinião para refutar é de que a matéria seria má, porque a matéria é corruptível e a corrupção é algo ruim. E também é porque o corpo está sujeito a sofrimentos, está sujeito a falhas, paixões. Então devemos nos livrar dos corpos e acender o pleroma, como diriam os gnósticos, e acender aquilo que é verdadeiramente espiritual, porque isso é o que devemos fazer, porque devemos buscar nossa própria perfeição. Isso está completamente errado. Não, 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 como diria o Dr. Fran. Isso é falso. Por quê? A matéria foi algo criado por Deus. E como eu provei, não existe um Deus mau, só existe um Deus bom. Mas Deus não pode criar coisas que são em si mesmas más. Porque de um oposto não vem o outro. Como do fogo não vem o frio. E assim de Deus não poderia vir nada que seja mal. Além do mais, aquilo que é em si mal não pode receber, ser susceptível de algo que é bom. Por exemplo, a doença não pode receber algo que a contradiga. Por exemplo, digamos assim, a doença pode ser o sujeito da saúde? Não. O homem que poderia ser saudável é o sujeito da saúde, mas a saúde não pode ser o sujeito da doença. Mas aquilo que a matéria recebe é a existência da forma, é a atualidade, a bondade da forma, que é perfeita. E por isso é boa. Mas se a matéria é má, ela não poderia ser capaz de receber a forma. Mas como recebe, segue-se que é boa. E portanto, os nossos corpos, a nossa matéria é toda boa. Por mais que privada da forma, ela não seja boa em ato, mas boa em potência. Por isso mesmo que eu digo, inclusive, que a causalidade do bem em Deus é anterior à causalidade do ente. Porque a matéria é influenciada pelo bem antes de ser influenciada pelo ente, que se dá ao advento da forma. Eu sou bem platônico quanto a isso. Melhor, eu sou tomista, caetanista, dionisíaco. Pois bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e espero que eu já cumpri minha promessa. Bem, não preciso ser roteirizado, não. Eu tô tentando fazer vídeos menos roteirizados. Enfim. Quais são os próximos vídeos que eu poderia fazer? Vou esperar o chamado de Deus. Até.